Muito bem. Questão 3. O tema é funções inorgânicas, tá? Um assunto do primeiro ano, né? O que é uma função química? Função química é um grupo, é um conjunto de substâncias que tem algo parecido, que tem algo em comum, tá? Então, é uma maneira que os químicos têm de organizar a substância. Na biologia o pessoal faz isso, né? Divide em reinos, depois divide em gênero, alguma coisa assim. Eu não vou me aprofundar na biologia, na minha área, mas é uma característica de toda a ciência, tentar agrupar o que é parecido. Na química também a gente faz isso, né? A gente agrupa as substâncias que são parecidas. E esses grupos são chamados de funções. Na química inorgânica existem 4 funções, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ok? Já na química orgânica você tem muitos outros grupos, né? Você tem os hidrocarbonetos, que foi comentado, existem os grupos oxigenados, né? Álcool, fenol, éter, éster, ácido carboxílico, tem os sulfurados, que são formados por enxofre, os nitrogenados, né? Que é amina, amida, isonitrilas, nitrilas, nitrocompostos e por aí vai, tá? Então existem muito mais funções na química orgânica. Na química inorgânica só são 4. E essa questão vai abordar a função óxidos. Ela não vai falar de ácido, nem base, nem sal, vai falar de óxidos, tá bom? Então vamos lá para a questão. Uma questãozinha bacana também. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida, adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa dentro do frasco. Acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado e em seguida agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu o OA. Muito bem, então, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Um fenômeno químico, tá? Que pode ser feito no nosso cotidiano e requer do aluno uma explicação. Ele tem que ter conhecimento para poder explicar, porque é isso que ele está querendo, está buscando no aluno. Ele vai te trazer uma proposta, uma situação, problema, algo, né, que pode acontecer no cotidiano, não muito distante, e requer do aluno que ele pegue o conhecimento que ele já tem e elabore uma explicação para aquele fenômeno ou para resolver aquele problema. O Enem está querendo alunos que raciocinem, se bem que algumas questões estão puxando mais para o lado específico, e aí o aluno tem que ter algum conhecimento, decorar alguma formulazinha, tá? Antigamente o Enem não era assim, mas como o Enem está passando a ser um pouco mais tradicional, requer do aluno também algumas questões isso. Então o que aconteceu foi o seguinte, no copo, né, no frasco de vidro com água, ele acrescentou o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, vou botar aqui questão 3, ele é um sal, tá? Ele é um sal que em água, quando você coloca na presença de água, ele vai tornar o meio básico. Por quê? Vou colocar em etapas para a gente entender melhor. Quando você coloca em água o bicarbonato, vai acontecer um processo de separação dos íons. Nós chamamos de dissociação iônica. Dissociação iônica. E ele vai produzir íons sódio, que é o Na+, e íons bicarbonato. Isso acontece na água. Acontece que o íon bicarbonato, ele vai reagir com a água, vamos dizer assim, ele vai participar de uma reação em que ele toma o hidrogênio da água, certo? A água tem 2 hidrogênios, um desses hidrogênios vai para o íon bicarbonato formar o ácido carbônico. E com isso, a água passa a ser, com a perda do hidrogênio, ela passa a formar um hidróxido. E o hidróxido é o que torna o meio básico. Vai tornar o meio básico da presença da hidroxila. E a fenolftaleína é uma substância considerada indicador de ácido base.
ela muda de cor de acordo com o meio. Se o meio for neutro ou ácido, a fenolftaleína, quando ela é uma substância orgânica, ela se apresenta no aspecto de um pozinho branco, nós dissolvemos em água com álcool. Tá? Ela se apresenta na forma de solução. A gente pinga essa solução em uma amostra e se ela mudar de cor para rosa, é porque aquela solução que a gente está testando ela é básica. Se não mudar de cor, ou ela é ácida ou neutra. Tá? E a questão diz que com a adição da fenolftaleína, o sistema passou a ficar rosa, indicando a presença de hidroxilas, que é o que torna o meio básico. Mas aí queimou um palito de fósforo e quando acabou de queimar, ele jogou lá dentro e mexeu e ele percebeu que acomodou. Qual foi o efeito que aconteceu aí? Porque a queima do palito vai gerar um gás que ele é produzido em toda queima. Se você queimar gasolina, se você queimar papel, se você queimar madeira, se você queimar o que for, sempre vai originar, é uma reação chamada de combustão, e sempre vai originar gás carbônico, que é o CO2, e vapor de água. Acontece que o gás carbônico, que é produzido na combustão, ele é um óxido com característica de um ácido. Ele é classificado como um óxido ácido, tá? Lembrando, óxidos são substâncias binárias, ou seja, são substâncias formadas por dois elementos químicos e que apresenta átomos de oxigênio e esse oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então isso aqui é um óxido. E os óxidos eles são classificados como ácidos, básicos, neutros, anfóteros, tá? Peróxidos, óxidos duplos, superóxidos, tá? Então dê uma revisada nessas funções, é uma questão que caiu no ano passado, tá bom? Então o CO2, que é o xodó de todos os óxidos, porque ele tem causas de impacto ambiental, né? A queima vai produzir CO2, que é um gás responsável pelo efeito estufa, que é benéfico para o planeta, porque senão à noite teria temperaturas muito baixas, então não poderia ter vida. Agora, o agravamento, né, a produção de CO2 exacerbada, exagerada, vai aumentar o efeito estufa, que é reter o calor na Terra, e aí vai acontecer o que nós chamamos de aquecimento global. Então, só pegando aqui o parêntese, o gancho, lembrando que o efeito estufa não é maléfico. O que é maléfico é a grande produção de CO2, que vai aumentar esse efeito, o efeito estufa, que vai acontecer o aquecimento global, tá certo? Então o CO2 é o xodó por causa desse impacto, dessa importância que ele tem. Então o CO2, ele é um óxido considerado um óxido ácido e todo óxido ácido é capaz de reagir com a água para produzir um ácido, tá? Para produzir um ácido e esse ácido é capaz de neutralizar a basicidade de uma solução. Lembrando, lá no assunto do primeiro ano, quando a gente está estudando esse assunto, é que ácido e base reagem para produzir sal e água, tá bom? Ok? Então, o que está acontecendo é a produção de um ácido devido à dissolução de CO2. Veja que a questão fala que o frasco é agitado, que é justamente para pegar o CO2, que é um gás, e dissolver na água, produzindo um ácido que vai neutralizar os íons hidroxilas que foram formados, tá? Então, item A, a formação de óxidos de caráter ácido. Esse é o item correto. Não vou nem... Não, vou ler. Vamos, né? Item B diz que é devido à evaporação do indicador de fenolftaleína. Ó, veja que se o aluno não tiver conhecimento prévio, ele pode muito bem pensar que isso está correto. Ele pode pensar que é verdade, a fenolftaleína pode ter evaporado, e aí sem fenolftaleína o meio não fica mais rosa, né? Então, cuidado. São os chamados itens, servem para atrapalhar na hora de marcar. São os distratores, estavam fugindo a palavra. São os itens distratores, são aqueles que servem para distrair, tá? Item C, devido à vaporização de parte da água do frasco, nada a ver, vaporização de gases de caráter alcalino, né? E item E, aumento do pH da solução. Não, aumento do pH da solução indica que a solução vai ficar mais básica. Então, por favor, né? Então, o item correto é o item, sem sombra de dúvida, é o item A. Tá bom? Dúvidas? Ó, joga lá no Face, no Twitter, hashtag NoEnemBR, tá? E no final da aula eu vou ter o prazer de te ajudar.